Deus. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é o nosso livro de fé e conduta, ela que nos norteia. A Bíblia Sagrada é a bússola para o viajante, é pão para o faminto, é água para o sedento. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Esta Bíblia contém 66 livros, é dividida em dois testamentos, o Velho e o Novo. O Velho Testamento com seus 39 livros e o Novo com seus 27, formando os 66 livros da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e eu quero pregar com base no Novo Testamento nesta hora. O Evangelho é o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Sabemos que os Evangelhos foram escritos por discípulos e por não discípulos. Os discípulos a escrever os Evangelhos são Mateus e João. Marcos e Lucas são discípulos, mas discípulos de Pedro e Paulo. Marcos de Pedro e Lucas de Paulo. Então o Evangelho de Lucas, este que quero fazer de base hoje, é o Evangelho paulino. Lucas, talvez um dos maiores historiadores do tempo bíblico, do tempo passado, porque relata particularidades que só ele no seu Evangelho relatou para a glória do Deus Todo-Poderoso. Com um olhar clínico e médico, ele vai nos falar palavras totalmente incompreensíveis para a sua medicina, mas que para Deus se tornou possível, porque Jesus ainda faz milagre. Quantos creem que Deus faz milagre? Levante a sua mão para o alto comigo e diga: Senhor, faz milagre na minha vida. Amém, Jesus, aleluia. Vamos achar no Lucas capítulo 1, versículo 13, diga: achei. Quantos não diga: estou procurando? Graças a Deus. Eu vou ler Lucas capítulo 1, vamos ler versículo 13, 14, 15, 36 e 37. Está dizendo assim o texto sagrado: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Veja bem, 36 e 37, para prosseguir: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Diga: estéril. 37, para encerrar: porque para Deus nada é impossível. Graças a Deus nos dá a vitória. Queridos e amados irmãos, sabemos que os evangelhos têm as suas particularidades. Sabemos que Mateus escreve o seu evangelho para a igreja que estava na Judéia. Marcos escreve o seu evangelho para os irmãos que estavam em Roma. João para toda gente que agora adorava Jesus como um evangelho universal. Mas Lucas escreve o seu evangelho para os gregos, a saber, o interessado era Teófilo. E quando Lucas vai escrever o seu evangelho, ele vai relatar detalhes que os outros 3 não relatam. Sabemos que Lucas era moço de Paulo, e durante a prisão de Paulo em Cesareia, foi Lucas ter um discípulo amado chamado João, aonde a história sagrada diz que João naquele tempo era presbítero de Éfeso, e em Éfeso estava com ele também a mulher chamada Maria, aquela que o anjo Gabriel disse que era agraciada, a mãe do nosso Senhor naquele tempo. E Lucas, colhendo o relato de Maria, ele consegue escrever o primeiro e o seu 2º capítulo, se diferenciando dos outros evangelhos. E esta diferença nós encontramos quando
um homem chamado Zacarias. Zacarias era sacerdote, ele da ordem de Abias, e segundo o costume instituído por Davi em 1 Crônicas 24 e em 2 Crônicas capítulo 8, havia um revezamento do sacerdote. Eles revezavam os horários das ministrações dentro do templo. Ora, dentro do templo estava dividido em 3 partes: o átrio, o lugar santo e o santo do santo. E Zacarias, no dia da sua ordem e no momento do seu turno, quando ele oficiava agora no lugar santo para colocar incenso, para que o incenso não pudesse parar de queimar, porque assim era a lei de Moisés, para que o fogo ardesse continuamente sobre o altar. É nesta hora que a Bíblia diz que o anjo visita Zacarias, e o anjo diz a Zacarias: Zacarias, as tuas orações foram ouvidas. E olha que coisa interessante, o anjo prossegue dizendo: a tua mulher dará luz a um filho, e porás o nome dele de João. Mas quando o anjo diz isso a Zacarias, Zacarias questiona o anjo, e o anjo então, como uma memorial ou como um sinal da sua promessa, Zacarias agora permanece mudo até o tempo que João venha a ser, aleluia, anunciado, quando Isabel concebe ele agora em seus braços. Enquanto ele sai para fora do templo, o povo se maravilhou da sua demora e percebeu que Zacarias não estava só naquele momento e que alguma coisa tinha acontecido. É de verdade, irmãos, que a Bíblia diz no capítulo 1 de Lucas, no versículo de número 7, que Isabel era avançada em idade e era estéril. Eu tenho um recado para você aqui nesta noite: não importa o tempo que você está vivendo, o certo é que se você estiver na presença de Deus, dentro do templo, o Senhor vai ouvir as suas orações, vai te visitar no tempo certo, e João vai nascer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Só quem é jovem, a mão para o alto e adore a Deus. A Bíblia diz: Eu creio, Deus, eu creio, Jesus. que Aleluia. no tempo determinado, Isabel concede e dá luz a João. A Bíblia diz que João, irmãos, seria grande diante do Senhor e grande diante dos homens, que ele não beberia vinho e nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Este relato está em Lucas capítulo 1 e versículo 15. Mas logo após o anjo Gabriel visitar Maria, Maria vai ter com a sua prima chamada Isabel, e no versículo 41 do capítulo 1 de Lucas, a Bíblia está dizendo que aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo junto com a criança. Eu tenho um recado de Deus para você aqui nesta noite: quando você se aproximar de Jesus, quando você se aproximar do seu Salvador, você vai ser cheio da sua presença, você vai ser cheio da sua glória. Todos vão ter que olhar em você e ver que você foi nascido e escolhido para descer e anunciar a palavra do Senhor com a missão da paz da terra. Igreja de Deus em Santa Bárbara, é tempo de se aproximar de Jesus, é tempo de se chegar perto de Deus, porque quando você chegar perto dele, ele vai te encher a sua presença, ele vai te encher a sua glória e vai te batizar com o Espírito Santo. Se você quer esta verdade, abre teu coração nesta noite. Só quem crê adora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Creio, Deus. Aleluia. Deus está trabalhando no meio do seu povo. Amém, Jesus. Nasce João, é apresentado ao povo, e o seu nome é João, graça de Jeová, ou graça do Senhor. João, irmãos, era filho de um sacerdote.
mas o tempo vai se passando, e a profecia de Isaías, capítulo 40, versículo 3, diz que Deus mandaria alguém na frente para preparar o caminho do Senhor, e haveria um que se chamaria voz do que clama no deserto, endireitai e preparai o caminho para o Salvador. E chegou este tempo, o menino cresceu, e chegado o tempo agora da sua juventude, entrando na maioridade, João tinha o direito, por ser filho de sacerdote, de oficiar o templo com 25 anos, e com 30 anos já oficiar no lugar santo e santo do santo, se assim fosse ordenado a sacerdote, posteriormente a sumo sacerdote. Mas João, ele tem uma missão, ele não vai agora oficiar no templo, ele deixa o templo para oficiar lá no deserto. É lá no deserto que ele vai pregar a palavra, é lá no deserto que ele vai anunciar e preparar o caminho do Senhor. Quando João vai para o deserto, ele abre mão do linho fino, da roupa sacerdotal, para usar uma roupa de camelo. Ele abre a mão dos manjares para comer mel com gafanhoto. Ele não bebe vinho, ele não bebe bebida forte, ele não é um nazireu de Deus, é separado para fazer a obra do Senhor. Queridos, vai haver momentos na nossa vida que nós vamos ter que escolher entre o certo e o duvidoso. Haverá momentos em nossas vidas que teremos que deixar as nossas regalias e ir para o deserto, porque lá no deserto o Senhor vai falar conosco, lá no deserto o Senhor vai te visitar, lá no deserto o Senhor vai honrar a sua vida, lá no deserto o povo vai saber quem você é, lá no deserto o Senhor vai te falar. Se você quer essa palavra, levante a mão para o alto e glorifique a Deus. João está ali para fazer a obra. Yes. Vamos dar um break em João e vamos voltar no livro das origens. O livro das origens, o livro de Gênesis, relata a história de Deus, a criação do universo, a criação do homem, e começa a anunciar o homem que na sua intimidade, conhecendo a Deus e adorando a Ele. Quando nós passamos de Adão, de Noé, e entramos no período patriarcal, a saber, o período de Abraão, de Isaac, de Jacó, encontramos em Gênesis capítulo 11 e versículo 30 que Sara era estéril e que ela não tinha filhos. A história vai se desenvolvendo, os tempos vão passando, e o Senhor tem uma promessa na vida de Abraão de fazer dele um pai de multidões. Só que o tempo
visitou o seu povo no passado. Coincidências à parte, um neto de Abraão chamado Jacó também ama uma mulher ao longo da sua vida. E a sua segunda mulher, a mulher que ele amava, Raquel, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 29, versículo 31, na parte B: porém Raquel era estéril. Jacó também está vivenciando a mesma história de Abraão. Jacó também está vivenciando a mesma história de seu pai Isaac. Mas Jacó está ali convicto que Deus fez uma promessa ao seu avô e ao seu pai, que ele seria uma grande multidão e que o menor reinaria sobre o maior. Então Deus, no capítulo 30 e versículo 22, o texto sagrado está dizendo: lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Que posteriormente o Senhor também concedeu a sua oração, e Benjamim nasceu para a glória de Deus. Querido, o Senhor se lembra de você nesta noite. O Senhor contempla a sua vergonha, o Senhor contempla a sua desonra, mas o Senhor ouve a sua oração. Há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas, como escreveu o sábio pregador Salomão em Eclesiastes capítulo 3. Eu vim aqui para te dizer: não frustre o seu coração, creia em Deus esta noite, porque até das pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eu sirvo ao Jesus que fez Sara para a luz, eu sirvo ao Jesus que fez a Beca conceder, eu sirvo ao Jesus que fez Raquel sorrir. Se você crê nesta noite, vai adorando a Deus. Se você crê nesta noite, o Senhor te visita agora. Ramanai, Shondei, Ramanai, vai tocando agora, meu Senhor, vai animando agora, meu Deus, vai fazendo milagre agora. Choramandai, Shondei, o Senhor, aleluia, Ele fala ao teu coração nesta noite. Eu sinto a presença de Deus. Quantos podem adorar a Deus comigo? Quantos podem adorar a Deus? Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Amém, Jesus. Deus tem as suas maneiras de agir. Filhos da esterilidade são filhos da impossibilidade. Eu estou pregando sobre o tema filhos da impossibilidade. Pois bem, o tempo patriarcal passa o tempo de Moisés e de Josué, e a Bíblia vai narrar agora um período conhecido como o período dos juízes. O período dos juízes, Deus vai agora levantar no meio do seu povo um homem forte para defender Israel. Este homem forte que matou o leão, que matou muitos inimigos e que derrubou o templo de Dagom. O nome dele era Sansão. Todos nós conhecemos os seus feitos, todos nós ouvimos falar da sua história. Só que a Bíblia Sagrada narra no início do livro de Juízes, no capítulo de número 3, que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. Mas aconteceu que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que aqui agora é estéril e nunca tens concedido, porém concederás e terás um filho. Agora pois guarda-te de que não bebas vinho
versículo de número 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Eu vou aqui abrir o meio da mensagem um pequeno parêntese para este termo que não está citado, mas está inserido pelo contexto sagrado. Olha que eu quero dizer agora e falar de uma palavra na hebraica chamada Nazir, de origem Nazar, que quer dizer por a parte, que na nossa tradução é Nazireu. Sansão é o Nazireu de Deus, e o Nazireu de Deus desde o ventre da sua mãe. Ora, o Nazireu de Deus, aonde a Bíblia relata em Números capítulo 6 acerca do nazireado. O nazireado, meus irmãos, era criança que era impossibilitada e impedida de passar navalha nos seus cabelos. Os seus cabelos tinham que ser crescidos. O nazireado, ele era acompanhado de alguns decretos e concertos. Um deles era não beber bebida forte ou do fruto da vide, a saber, da uva, e nem bebida uma fermentada. O nazireu também não podia tocar em coisa imunda, não podia, porque a antítese da vida é a morte. Nós não nascemos para morrer, mas a consequência do pecado é a morte. Por isso o nazireu não podia tocar em coisa imunda, porque a coisa imunda representava a morte. Nós encontramos na Bíblia Sagrada o nazireado. Um se torna nazireu ao longo da vida por um determinado período, outros são nazireu pela vida inteira. Mas na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar o primeiro nazireu do ventre da sua mãe, a saber, Sansão. Sansão, como nazireu, ele queria ensinar para Israel e dizer para nós no dia de hoje que nós somos separados, nós somos colocados à parte do quê? A parte do mundo, a parte da luxúria, do pecado, da imundícia, da impureza. Nós somos colocados como nazireu na face da terra para fazer diferença, para santificar ao Senhor, para consagrar ao Senhor, para ser um canal de Deus, para ser uma bênção. Talvez alguns nazireus nos dias de hoje são zombados, são caluniados, porque o apóstolo São Paulo diz que o homem do cabelo grande era zombaria. Agora o nazireu no seu tempo com o cabelo grande também era desonra, mas ele tinha feito um voto ao Senhor. Ele era separado, ele foi escolhido para uma missão, ele foi separado para um propósito. Deus tem uma missão na sua vida, Deus tem um propósito contigo, e você precisa ser separado, você precisa estar à parte, porque desta maneira você vai vencer as batalhas, vai vencer a peleja. O nome do seu Deus vai ser glorificado e a sua família vai ser abençoada. Se você crê nessa verdade, adora o Senhor comigo nessa noite. Dê uma glória a Jesus. O tempo passa. No período de Juízes, no período de Samuel, quando abrimos o livro histórico de 1 Samuel, porque este mesmo está dividido em duas partes, 1 e 2 Samuel, nós encontramos no versículo 5 do capítulo 1 a seguinte citação: porém Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha encerrado a madre. Mas de repente Ana se levanta em Siló e vai ao templo com amargura de alma e começa a orar e chorar abundantemente perante o Senhor. E nesta hora Ana vai fazer um voto a Deus, o voto do nazireado a Samuel. Preste bem atenção. E ela diz, voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva deres um filho varão, o Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Veja que coisa interessante. Ela faz um voto e consagra ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Irmãos, se votares, apressa-te em pagar o teu voto, não demores em pagar o voto. A Bíblia diz
diz que é melhor então que não pode, mas quando você entrega algo nas mãos de Deus, não é mais seu, agora é de Deus. A Bíblia está dizendo no capítulo 1 e versículo 20: e sucedeu que passado alguns tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Olha que a mulher que era estéril agora dá luz a Samuel, e ela vai cantar um dos cânticos mais lindos da Bíblia Sagrada. Ela começa dizendo: até estéril teve 7 filhos, e aqui tinha muitos filhos, enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e dá e faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor enobrece, o Senhor enriquece, o Senhor abaixa, mas também exalta. Levanta o pobre do pó, deixa o estéril, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre ele o mundo. Eu tenho um recado do Senhor para você nesta noite. Se você é estéril, faça um voto a Deus e não demore a pagar. Se você é estéril na madre, ou se é estéril com obras, se é estéril ministerialmente, se é estéril na sua casa, se é estéril no seu serviço, se é estéril na sua família, ore a Deus, clame a Deus. Não deixe de vir ao templo, porque quando você vir ao templo, no templo de Deus tem resposta, no templo de Deus tem palavra, no templo de Deus tem confirmação, no templo de Deus tem novidade, no templo de Deus tem novidade, no templo de Deus tem honra. Se você crê nessa palavra, adore, Senhor. No templo de Deus tem honra. Vamos voltar a João. Vamos voltar à introdução da minha leitura do texto que lhe para transmitir esta mensagem. A Bíblia diz que ele seria grande diante do Senhor, não beberia vinho nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. O primeiro nasceu desde o ventre da mãe é Sansão. O segundo nasceu consagrado desde o ventre é Samuel. E o terceiro nasceu consagrado